Olá, queridos alunos do primeiro ano. Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar ciências e o nosso tema é as plantas. As plantas. As plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas têm um papel fundamental para a manutenção da vida na Terra. Além de tornarem nosso planeta mais bonito e agradável, as plantas liberam o oxigênio, gás que permite a respiração dos seres vivos. A grande variedade de plantas existente no nosso planeta também nos garante os medicamentos, desenvolvimento científico, equilíbrio ambiental e ecológico. As plantas são diretamente responsáveis pela sobrevivência de diversas espécies. Partes da planta. A planta possui raiz, caule, folha, fruto, flor e sementes. Estas são as partes da planta. Raiz. Qual é a função da raiz? A raiz, ela é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Vocês sabiam que nós comemos algumas delas? Algumas raízes são comestíveis. Por exemplo, a mandioca, a cenoura e o gengibre. Para que serve o caule? O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela plantinha toda. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferentes. O caule é muito importante para nós. Nós comemos alguns deles. Exemplo: a cana-de-açúcar, o palmito e o alho poró. Função da folha. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Há algumas folhas que nós podemos comer. As saladas, tão boas para a nossa saúde, são feitas com folhas. Exemplos: espinafre, couve, alface e rúcula. A flor. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Você sabia que também há flores que nós comemos? Elas deixam o nosso prato mais bonito, além de serem deliciosas. A função do fruto. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho de proteger as sementinhas. Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos e, quando estão maduros, caem no chão.
Semente. A semente ela é bem pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Quase todos os dias nós comemos sementes. Exemplos: o arroz, feijão, o milho, a lentilha, entre outros. Vamos aprender como nascem as plantas. As plantas, elas precisam de alimentos assim como os seres humanos. Elas precisam crescer sadias e perfeitamente para que produzam bons frutos. A germinação é o meio pelo qual a planta se reproduz, ou seja, é o início de uma nova planta a partir da semente. Durante a germinação, o caule se forma para cima e se desenvolve formando as folhas que produzem o alimento para a planta. Já a raiz cresce para dentro da terra. Para germinar, a semente precisa de água. Para que se desenvolva a planta, ela precisa de ar, de água, sais minerais e luz solar. Dessa forma, as folhas produzem o alimento necessário para o seu desenvolvimento, dando início a uma nova planta. Experiência. Vocês irão realizar a experiência da germinação do feijão. Chame o papai, a mamãe ou responsável, leia com atenção o passo a passo de como vocês vão fazer a germinação do feijão. Vocês vão ter um tempo de observação. Quando o feijãozinho ele começar a se modificar, vocês irão começar a fazer algumas anotações. Em quantos dias a semente germinou? Que parte da planta aparecerá primeiro? Como a semente reage ao receber a luz do sol? Como a semente reage sem receber a luz do sol? Vocês irão anotar tudo em uma folhinha. Quando as aulas retornarem, vocês irão me entregar essas anotações. Combinado? Atividades. Temos atividades na descrição do vídeo. É um texto que vocês irão fazer a leitura com muita atenção. Após fazer a leitura, vocês irão responder algumas questões no caderno. Combinado? Não se esqueçam de anotar a rotina, Colégio Domus, dia da semana e também aula 4 de ciências. Até a próxima aula, se cuidem e estudem bastante. Beijos!